Quem é ela? Quem vocês acham que é essa mulher? A gente tem o vídeo, alguns vídeos dela, mas antes eu quero colocar no primeiro link o Janja Palusa, turma. Propaganda da esquerda e shows esvaziados. Vídeo mostra os bastidores do Janja Palusa. Maria Fernanda Schmidt caminhou pelo evento e questionou a gastança do governo Lula com o festival. Ela é essa menina, uma ativista do MBL, não é? Ou ela saiu do MBL? Bem, eu não lembro, mas precisamos checar. O nome do Janja Palusa, na verdade, é desse festival. Como é que é o festival? Tem o nome... Opa, tô apertando o botão aqui. Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Mas, na verdade, o nome oficial dele é Janja Palusa, né? Festa Farofa da Janjinha é o nome oficial. Farofa da Janjinha. E eu queria colocar 2 trechos aqui dos vídeos que a gente separou para quem não viu ainda, não teve o prazer inenarrável de assistir nesse final de semana. Vamos lá. Pessoas, para tirar pessoas de dentro da água, a gente teve que combater a desinformação. A gente arriscou, as pessoas arriscaram a vida de pessoas fazendo aquilo. Está levando à morte. Então, era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Aqui, ó. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, é incrível. Mas a gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? Então, ele, por uma questão de segurança, ele também não... Ele estava confirmado aqui nesse painel junto com vocês, mas a gente agradece já a disposição dele de estar vindo aqui para dialogar com a gente. Olha, é impressionante o nível da senhora, nível baixo, rasteiro. Eu me sinto perto de pessoas muito pobres espiritualmente e intelectualmente. Eu me sinto perto de pessoas medíocres quando ela abre a boca para falar. Mas eu queria ouvir você, Gustavão. Cada um dos convidados recebeu 30 mil reais de cachê para participar dessa porcaria aí, desse evento, com o intuito exatamente esse de fazer proselitismo político baixo, barato, e adotar essa postura completamente radicalizada que já teve repercussão no âmbito internacional, inclusive. Pois é, Marco, é uma metralhadora de bobagens, né? Impressionante a quantidade de besteiras que ela consegue falar num curto espaço de tempo, né? Esse festival, né? Esse Janja Palusa aí, que tem esse nome pomposo, né? Pela paz e direitos humanos, enfim, lembra um pouco, né? A ideia, pelo menos, daquele Live Aid, né? Começa nos anos 80, acho que 85, se não me engano, aquele sim que tinha um propósito altruísta, um propósito bacana, então ela acho que quis fazer algo nesse sentido, e obviamente, como ela não tem, ela talvez acredite que ela é uma pessoa importante, relevante no cenário geopolítico, mas ninguém sabe quem é a Janja, a não ser pelas besteiras que ela fala, então óbvio que foi esvaziado só a claque, né, que aplaudia cada besteira que ela falava. Então, assim, eu acho que a gente pode falar sobre várias camadas, né, desses comentários que ela fez em relação ao Elon Musk, em relação àquele homem que infelizmente tirou a própria vida lá na Praça dos Três Poderes, ao Alexandre de Moraes, mas eu fiz um paralelo aqui, eu estava pensando nisso, assim, ela não tem, né, a gente pensando nas últimas primeiras damas que nós tivemos, ela não tem a beleza, né, da Marcela, que era discreta, cumpria o seu papel discretamente como uma primeira dama, não tem a elegância da Michelle, então o que poderia restar para ela? Talvez a inteligência da Ruth Cardoso, mas ela não tem absolutamente nada disso. A gente tem que lembrar quem é a Janja, né? Janja era uma militante petista, marmita de cadeia, né, do Lula, e é por isso que hoje ela está lá no governo desempenhando funções que ela não deveria ter, porque simplesmente não cabe a ela ter esse protagonismo que ela tem, talvez pela ascendência que ela tenha
sobre o Lula, vai saber sobre que, né, a partir de que meios ela consegue essa ascendência sobre ele. Então, assim, é lamentável. É óbvio que isso repercute muito negativamente para o Brasil. A política externa brasileira, e o PH pode falar isso, ela simplesmente se tornou completamente amadora, porque tem um viés completamente ideológico, ela não, aquele pragmatismo, né, da diplomacia do Itamaraty simplesmente foi para o espaço, literalmente foi para o espaço, porque agora é um perfil completamente ideológico, com essa senhora se metendo a falar besteira, falar sobre temas que obviamente ela desconhece, mas ela tem um protagonismo muito grande no governo. E o que me assusta não é só a claque bater palma para as bobagens que ela fala, são ministros, né, do governo Lula saírem em defesa, justamente porque sabem o poder que ela tem dentro do governo, ou seja, mesmo dentro do governo, ela é aplaudida. Então, é lamentável, mas não chega a ser surpreendente. Bom dia, Adrilei Jorge. Tudo bem com você? A gente está numa sessão de candomblé aqui, todo mundo de branco. Você entrou de branco também. Eu acho que a gente está muito pacifista. Saravá. Em tempo de guerra. Muito pacifista em tempo de guerra. Complicado isso. PH, eu queria jogar para você, ainda em cima da Janja. Vou jogar a Janja no seu colo, PH. Cuidado com essas coisas, rapaz. Eu sou homem casado. Vou jogar a Janja no seu colo. Mas aqui eu queria colocar 2 pontos em cima desse... Isso aqui é maravilhoso. Põe o print só do Jamil Chad. Essa turma do UOL é muito ridícula. Declaração de Janja coloca em risco estratégia de Lula com Trump. Ô PH, você que é um cara que entende de estratégia, qual que é a estratégia do Lula, que chamou o Trump de nazista, de fascista, desceu a lenha no cara, aí depois que o Trump ganha a eleição, o Lula veio com aquele papo cínico de congratulo, parabéns, mas ao mesmo tempo a Janja, né, colocando, ela apareceu para o Elon Musk e o Elon Musk respondeu. E ele ainda respondeu assim, rindo, laughing out loud, L-O-L, que é uma sigla para laughing out loud, dando risada alto. E depois ele ainda colocou, eles vão perder as eleições em 2026, PH. Pois é, meu caro, existiu essa situação, né, do Elon Musk respondendo a Janja, e tem várias questões. Eu acho que é muito interessante colocar o Jamil Chad, inclusive, a coluna dele, porque o Jamil Chad, ele é um jornalista bem ideológico, né? Se tem uma coisa que pelo menos eu respeito no Jamil Chad é que ele não fica tentando se passar pelo que ele não é. Mas no final de 2022, o Jamil Chad, ele protagonizou um episódio muito interessante falando sobre como sabotagens dentro do Itamaraty, principalmente ao ex-chanceler Ernesto Araújo, salvaram, entre aspas, a Escola de Diplomacia do Brasil fora. E na época, quando eu vi esse vídeo, ele falou tão pouca coisa que eu fiz um outro vídeo falando, acho que muito mais do que ele já tinha trazido das sabotagens que acontecia dentro do Itamaraty. E quando ele fala isso, é bem interessante porque ele tem acessos, ele tem fontes dentro da diplomacia e esse pessoal deve ter passado que isso não caiu muito bem com o governo de transição e com o próprio governo Biden, que tem cooperado muito com o governo novo que está se formando do Donald Trump. E isso realmente não deve ter caído bem. O Brasil já tem uma postura de anão diplomático dentro da diplomacia, algo que em 2019, 20, começo de 21, tentou se mudar no Brasil. E agora, essa questão da Janja, pegando mais especificamente, caiu mal, inclusive com toda a militância da esquerda, inclusive com os web comunistas. Muitos deles, né, ali vieram a público falar que isso é inadmissível, a primeira-dama ter uma fala dessa. O pior é que a Janja, ela agiu como uma claque de internet. Uma coisa é você estar na rede social, falando um monte de besteira, coisa que vem na sua cabeça. Outra coisa é você ter uma posição de Estado. A primeira-dama, ela não é só a mulher do presidente, tá? O presidente da República no Brasil é chefe do executivo e chefe de Estado. Isso significa que ela é a segunda pessoa mais importante, né, logo após aí o presidente, nas relações exteriores. Não que ela vá tomar decisões, mas na imagem do país. E quando você tem a mesma coisa, mal comparando, perdoe-me, né, Dona Isabel,
comparar Dona Isabel, quando ela era a princesa regente, né, do Dom Pedro II, se ela falasse alguma coisa nesse nível, né? Isso foi muito grave, isso repercutiu muito mal, colocou o Lula em maus lençóis, e o pior, os principais parceiros, olha só, inclusive ideológicos, tá, do Partido dos Trabalhadores hoje, que é o Partido Comunista Chinês, fez questão de enviar um ofício para o Itamaraty solicitando que a Janja não estivesse em nenhum evento, seja ele público, seja ele para a imprensa, seja ele em reuniões bilaterais privadas que envolva o presidente da China, o Xi Jinping, ou melhor, o ditador da China, Xi Jinping, e o presidente do Brasil, Lula da Silva. A situação é muito complicada, pegou muito mal, né? Teve um outro vídeo que saiu agora também, dela completamente assim, deslocada em cima de um trio elétrico, e o Lula tentando conter ela. A situação parece-me que a Janja é uma pessoa muito deslumbrada, que não tem capacidade para ocupar o cargo que está, nem para fingir, né? E isso não me importa, deixa a Janja falar, o pessoal está falando, ok, no campo da batalha política e ideológica isso é ótimo, agora para a imagem do nosso país, isso joga muito contra, né? Só para finalizar, por exemplo, o que nós estamos mostrando para o mundo? O que nós estamos exportando? Qual a imagem que se tem do brasileiro lá fora? Mas é a Janja. Não, meu amigo, essa é a imagem que passa do Brasil. Infelizmente, é o que a gente tem para exportar. Além de turismo sexual, rebola popozuda, palavrão e Janja. Teve uma coisa que me chamou a atenção disso que o PH está falando, né? E fora esses pontos, Adriles, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou que o Alexandre de Moraes foi um grande parceiro na luta das fake news e falou que ele tinha cancelado, que ele ia participar da farofa dela. E eu queria te ouvir a respeito disso, porque a gente viu o Felipe Neto, inclusive o Felipe Neto tweetando contra o Elon Musk, falando, venha, interfira. Assim, a impressão que dá, Adriles, é que uma composição, é um grupo de pessoas absolutamente medíocres que querem chamar a atenção do cara, do bilionário mais influente, que está fazendo uma revolução tecnológica no mundo, está fazendo uma grande transformação tecnológica no mundo, e que eles precisam chamar a atenção, mesmo que seja dessa forma rasteira, tosca, ridícula, Adriles. Tá bom. A questão que se coloca, primeiro, você colocar que o Alexandre de Moraes é um parceiro do quê? Parceiro de governo? Parceiro de construção de uma eleição? Fica uma coisa meio conspurcada. Parceiro de insensibilidade, parceiro de crueldade. Quando a Janja diz, entre outros absurdos que ela disse, que aquele bestão lá se suicidou, ela está falando de um homem doente, de um homem com sérios problemas psiquiátricos, que a própria mulher botou fogo no corpo em relação à doença psíquica que parecia que ia afetar o próprio casal, entendeu? E fica uma coisa estranha. Primeiro, parece que é uma parceria público-privada, eleitoral. O juiz do STF tem que se manter equidistante entre os demais poderes, porque um poder fiscaliza o outro. Quando você tem aquilo que eu chamo de conluio entre poderes, aí você tem uma parceria, mas é uma parceria completamente espúria. Uma parceria eleitoral, por quê? O Alexandre de Moraes, ele prende pessoas, seu devido processo legal, cria tipificações criminais que não existem, deixa pessoas morrerem na cadeia. Ele é visto notoriamente por sua insensibilidade, sua crueldade e sua justiça parcial. O governo federal ao que tudo indica, pelas palavras da Janja, parceiro nesse tipo de conluio, e que a oposição é frequentemente arrastada, frequentemente esmagada, frequentemente censurada, perseguida e, em última instância, frequentemente presa. Então, quando ela usa dessas palavras de extrema insensibilidade para se referir a um morto, a um suicida que tem sérios problemas psiquiátricos, ela vira parceira da insensibilidade cruel de Alexandre de Moraes de perseguir a própria oposição. Entendeu? Ou seja, é uma parceria espúria em si. Agora, quando você xinga de maneira vulgar e chula, fuck you, Elon Musk, ela expõe outro tipo de coisa. Ela expõe a completa vulgaridade de um governo que se alinha a princípios de prefeituras coronelistas, em que a primeira-dama faz o que bem entende. Ou seja, ela usa do dinheiro público, ela usa da sua visibilidade, da sua falta de cargo, do simbolismo de ser a mulher
de um presidente da República, que já é, por si, uma coisa horrorosa. O presidente da República foi retirado da cadeia por essa parceria que ela denota, né? Foi retirado da cadeia, e que esse homem, que fazia parte do TSE, ajudou a consolidar a sua liderança, ajudou a consolidar a volta de um ex-condenado por corrupção à presidência da República. Ela estabelece um xingamento vulgar, espúrio, escroto, a um sujeito que é o homem que vai fazer parte do maior governo do mundo, o governo do país mais poderoso do mundo. Ou seja, é uma coisa de uma vergonha. Ela envergonha não só o governo, ela envergonha cada cidadão brasileiro que, infelizmente, se sente representado por essa mulher que nem deveria estar no G20, porque ela não tem cargo. Entendeu? Ela é esposa de um presidente que conheceu o presidente na cadeia, em situações completamente vulgares, de visita íntima. Entendeu? É uma coisa horrorosa. É uma vulgaridade, mas não é uma vulgaridade, uma cafonice apenas. É uma cafonice que afeta todo e qualquer cidadão brasileiro de bem, que conspurca a coisa pública, que conspurca o sujeito ao conceito de república. É alguém se utilizando, uma primeira-dama de um homem que é presidente da República, que foi condenado por corrupção, que se utiliza de um cargo da maneira mais vergonhosamente narcísica do mundo, que viaja e gasta dinheiro público em hotéis nababescos, em roupas nababescas, que não faz rigorosamente nada para o Brasil ser integrado à comunidade internacional, que não faz rigorosamente nada para realmente fazer uma atividade social simbólica, que seja, em relação ao povo, e xinga autoridades, desafora autoridades, envergonha o brasileiro com um tipo de ostentação megalomaníaca, entendeu? Diz de maneira clara que é parceira de um juiz que eventualmente é visto como carrasco, como tirano, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. A Janja é exatamente o espírito do que o Brasil passa por hoje. É uma cafonice megalomaníaca, é um deslumbramento megalomaníaco, e é a absoluta e total e irrestrita insensibilidade em relação a cidadãos de bens que estão sendo presos, mortos, ou até, entre aspas, suicidados por essa tirania de conluio entre o governo federal e entre o Supremo Tribunal Federal. É um espírito de porco, né, PH? E eu vou falar outra coisa também que eu acho importante. Eu comentei isso ontem no programa com o Zuco e o Gustavo. Ela e a turma da esquerda em geral, né? Eu vejo o pessoal muito corajoso, tigrão, né, para xingar o Elon Musk. Eu não vejo esse pessoal xingando Maduro, xingando ditadores, xingando facções terroristas. Cadê o fuck you Hamas? Cadê o fuck you Hezbollah? Cadê o, né, fuck you terrorism? Vamos lutar contra o terrorismo.